E a gente continua falando sobre os trabalhos do Congresso Nacional. Além desse debate sobre as emendas, o segundo texto da regulamentação da reforma tributária já está sendo discutido na Câmara, depois da urgência aprovada pelos parlamentares. Sobre a mudança de impostos analisada pelo Congresso e também outros temas, o nosso convidado agora é o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco. Tudo bem, deputado? Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. É um prazer estar com você e todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, aproveitando então esse tema do Bruno, antes de falar sobre a reforma tributária, eu queria perguntar para o senhor essa questão das emendas PIX. De que forma o Congresso vai buscar uma alternativa para que esse processo seja mais transparente e atenda aos pedidos não só do Supremo, mas também isso seja esclarecido para a sociedade também, deputado? Tiago, eu acho isso muito simples. Só é a gente, quando for feita a emenda, seja discriminada para que ela vai ser usada. Né? Essas emendas elas têm de ser para investimentos, né? Obras e ações no município, e simplesmente os órgãos de controle têm a responsabilidade, como fazem, de fiscalizar a aplicação do recurso público. O que ocorre muitas vezes, é preciso ser dito, é que hoje, muitas vezes, quando você manda um recurso, ou mandava um recurso anteriormente para um município, tinha que ser via Caixa Econômica. Isso fazia que muitas vezes, ou seja, para fazer uma obra de um calçamento, de uma pavimentação numa determinada área, você passava assim quase 2, 3 anos para viabilizar com recurso parado. Ou seja, para que pudesse efetivamente transformar no benefício aquela emenda. A emenda PIX eu não vejo nada demais, acho que é uma iniciativa boa e também não tenho nenhuma dificuldade, não vejo nenhuma dificuldade de que se seja já, quando feita a emenda, já dito para o que ela será usada. Né? E daí os órgãos de controle vão exigir da prefeitura que preste conta, ou seja, de como foi usado aquele recurso. Eu acho que é uma medida importante, precisa só ser melhorada, ou seja, transformada de uma forma mais transparente, para que possa ficar claro a toda a opinião pública e também aos órgãos de controle. Os nossos comentaristas já aqui para essa nossa conversa, o Nelson Kobayashi faz a próxima pergunta. Kobayashi. Deputado, boa noite, um prazer falar com o senhor. Quero entrar no tema aqui da regulamentação da reforma tributária, em especial esse novo texto que será discutido e votado pela Câmara dos Deputados e que envolve o interesse dos municípios, em especial dos municípios e dos estados. Como é que o senhor vê essa discussão agora em relação ao colegiado gestor do IBS, né, daquilo que será a junção do ICMS com o ISS? Porque há muitas críticas dos prefeitos, em especial dos prefeitos de cidades menores, que eles vão sair perdendo em relação a esse novo modelo de gestão do dinheiro público. Boa noite, Nelson. Prazer falar com você. Nelson, hoje, inclusive, nós já votamos o texto principal da matéria. Amanhã nós vamos votar todos os destaques. A sessão terminou há pouco e nós já votamos o texto principal. De fato, o que a gente vê na reforma tributária é muita expectativa e muita dúvida, mas não vai haver, de forma alguma, perda para os municípios. As perdas que, porventura, possam ter ocorrido ou possam vir a ocorrer é exatamente de estados maiores, e que isso foi discutido, isso já anteriormente, quando já da votação da própria PEC. Eu acho que a gente está avançando, a matéria não teve uma discussão acalorada, ou seja, amanhã os destaques, certamente, a gente vai ter mais discussão, mas o texto principal já está aprovado, acho que é um avanço. Depois a gente vai ter que mandar essa matéria, votar os destaques e mandar para o Senado e ficar aguardando o retorno do Senado da outra PEC, a 68, para que a gente possa efetivamente consagrar esse passo importante para o nosso país. Eu não tenho dúvida, é importante que a gente sempre relembre isso, que o Brasil tem hoje o pior sistema tributário do mundo, ou seja, entre os 10 piores sistemas, o nosso está lamentavelmente incluído e temos como parceiros nesses piores países insignificantes. Ou seja, a gente vive uma panaceia tributária
e é um avanço essa reforma. Algumas pessoas podem achar que precisava ser feito mais, mas muitas vezes na democracia a gente faz o que é possível. E dentro do que é possível foi feito o projeto 68, que já foi aprovado e está no Senado, e esse 108, que certamente alguns poucos prejuízos podem haver, mas eu tenho certeza que no decorrer do tempo o ganho para o nosso país vai ser enorme e o Brasil vai ser outro país depois da gente implementar. Eu recordo que desde que entrei na política, já fazem mais de 3 décadas, eu sempre ouvi que era uma das coisas mais importantes para o Brasil a reforma tributária. Eu tive a oportunidade, pelo povo brasileiro, de votar essa matéria, de votar também a reforma previdenciária, e eu acho que são avanços que a gente vai colher mais adiante. Deputado, na sequência a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Eu quero voltar para o assunto das emendas. Pelo que o senhor disse, eu estou compreendendo que o senhor é completamente favorável à transparência. O senhor não tem nenhuma dificuldade de que esse procedimento seja alterado. Não foi o que a gente viu na matéria anterior à sua entrevista. O que nós vimos foram críticas dos deputados, dizendo que, ameaçando até com retaliação, resposta à altura. Por que, na sua opinião, há essa resistência de atender a um preceito constitucional, que é o da transparência, que é um dos preceitos no artigo 37, sobre a administração pública? Por que essa resistência? Então, mas, na verdade, não é nem a resistência quanto à questão. O problema é a interferência contínua do judiciário no parlamento. Lamentavelmente é isso que ocorre, porque podia ser de uma forma muito mais simples, ser solicitado que essas emendas fossem modificadas da forma de que, quando indicado pelo parlamentar, ele efetivamente tivesse a indicação de onde seria usado aquele recurso. Eu volto a dizer, não tem nenhum problema, está sendo deturpado, ou seja, como se fosse mandar dinheiro para o prefeito, não é. E você tem de usar essas emendas, inclusive, em investimentos, em obras. Não é esse dinheiro chega e fica lá e ninguém dá conta dele, não. Os órgãos de controle é dinheiro público, é dinheiro federal, isso envolve Polícia Federal, isso envolve todos os órgãos de controle, que não são poucos no Brasil. Então, acho que é muito simples, no meu entender, é deixar claro de que, ao fazer a emenda, o parlamentar tem que dizer aonde vai ser executada. Porque, na verdade, Dora, eu volto a dizer, hoje ocorre que, anteriormente, muitos prefeitos, quando você chegava e dizia está precisando fazer uma melhoria numa certa estrada da cidade, e você ia mandar o recurso e dizia, deputado, não mande, porque mandar pela Caixa Econômica passa-se 4, 5, 6 anos e não sai. Ou seja, a burocracia tomava esse recurso, ficava um recurso preso e não não ia para a melhoria da população. Portanto, eu acho que a concepção da emenda PIX é boa, só precisa deixar ela mais transparente, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Perfeito. E acho que desculpe, Tiago, só para não me alongar, mas o que existe da resposta do parlamento é muito mais por essa constante interferência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário no parlamento e em várias decisões. Isso eu acho que realmente está se tornando um abuso e o parlamento precisa reagir a isso. Deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, como sempre, deputado, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e bom trabalho nessa volta do recesso do Congresso. Até a próxima. Um abraço, Tiago. Muito prazer. É sempre bom falar com vocês. Muito obrigado.